Boa noite, pessoal, tudo bom? Sou a doutora Luanda Nayara, começando mais uma quinta jurisprudente e hoje vamos falar da equiparação salarial de técnico de radiologia. O caso que eu vou falar é de uma decisão judicial referente a um técnico de radiologia da FMS, da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, mas ele pode ser equiparado a qualquer técnico de radiologia do estado do Rio. É uma decisão da 59ª Vara de Trabalho aqui do Rio. E o que acontece, né? Essa live a gente vai falar de um assunto que afeta diretamente o bolso e a dignidade dos servidores públicos, principalmente os técnicos de radiologia. O que acontece? Tinha um debate no STF, né, que o piso do técnico de radiologia deveria ser de até 2 salários mínimos regionais. Então, se o salário mínimo, né, fosse R$1.000, o piso do técnico de radiologia deveria ser R$2.000. Além disso, ainda tem 40% de insalubridade. Técnico de radiologia não precisa de perícia. A insalubridade ela é máxima por motivos óbvios, né? É radiologia, então não precisa de muito estudo para saber se isso afeta ou não a vida daquele profissional. Depois de um tempo, acho que 2011, foi decretada uma lei aqui no Rio que o piso do técnico de radiologia no estado do Rio de Janeiro, qualquer técnico de radiologia do estado do Rio de Janeiro, deveria receber ao menos R$ 2.441,77. Então a pessoa deve receber esse piso, além do 40%, e tem aquele reajuste anual que todo mundo, né, deveria fazer. E a atuação é 24 horas semanais, né? Porque radiologia é algo extremamente agressivo. Então, a gente, quando vai fazer o exame, né, de raio-x, nós temos que estar preparados, pessoa, né, cidadão civil. Imagina um técnico de radiologia que está lá o tempo todo, é altamente tóxico, né, atuar com isso aí. Então, por isso que tem todos esses direitos. E o que acontece? Apesar de ter um piso estabelecido pelo STF, o STF, nesse piso, ele regulamentou que cada região poderia regulamentar seu piso. Então, se não tem regulamento, precisa seguir aquele piso do STF, porque foi indexado no salário mínimo. Porém, a gente sabe que nada pode ser indexado baseado no salário mínimo. Mas, para ter alguma regularidade, o STF permitiu, nesse caso específico, e cada estado, né, ou cada município deveria ter um piso. Então, se o piso estadual é 2.241,77, ninguém pode receber menos do que isso. Então, se a gente for considerar, né, esse valor, eu vou fazer o cálculo aqui para vocês. 2.241,77 mais 40%. Então, um técnico de radiologia aqui no estado do Rio deve receber ao menos R$ 3.138,47 e trabalhar no máximo 24 horas por semana. Então, seria basicamente um plantão de 24, 2 plantões de 12, né? Ou então 3 dias por 8 horas, depende de como estiver estipulado. Isso aí. É um debate que está tendo, né? Apesar de já ter todo esse entendimento, a maioria dos municípios, dos órgãos públicos não pagam esse valor. Então, tem-se esse debate e, assim, as pessoas estão resolvendo isso na via judicial, né? Eu já vi vários processos semelhantes a isso, por isso que a gente está fazendo essa live hoje. E a própria Justiça do Trabalho já reconheceu que teve essa violação, né? Então, nesse caso que eu vi aqui em específico, eu não posso mostrar alguns documentos porque fala o nome da pessoa, a gente está falando de um técnico, né, que ele ingressou na FMS em 2016, né? Então, estamos em 2025. Os valores retroagem os últimos 5 anos, não pode retroagir os últimos 10 anos. Então, considerando esses últimos 5 anos de direitos violados, essa pessoa tem o direito a receber mais de R$180 mil por causa dessa violação. Se fosse retroagir todo o período, seria R$360 mil,
mais o direito do trabalho e, quando se está falando contra a Fazenda Pública, só retroage os últimos 5 anos. Então, assim, se você é técnico de radiologia, né, de um órgão privado, ou se você é empregado público, né, você é regido pela CLT, você tem um prazo após o encerramento daquele contrato de 2 anos e retroage até os últimos 5 anos. Então, assim, nós estamos em 2025. E você trabalhou nesse local de 2018 a 2024. Então, hoje, 2025, você ainda pode ingressar, né? Porque você saiu de lá em 2024, mas só retroage até 2020. Então, seria de 2020 a 2024 que você receberia esses valores. Tem algumas questões aqui que por mês, né, a gente está falando de um valor de quase R$1.000 de diferença mensal dessa remuneração. Então é algo que os técnicos de radiologia, né, precisam estar atentos. Caso você esteja num grupo, né, de servidor público, eu peço que você coloque o link da live lá, depois a gente vai salvar essa live aqui para você colocar, porque é algo que, apesar de atender servidor público há muitos anos, é bem recente esse debate, essa conversa que nós estamos tendo sobre essa questão. Aí, tanto documento aqui. Então, assim, eu peço que você publique, né, essa live. Eu vou deixar aqui, caso você tenha alguma dúvida, você pode perguntar também. E, assim, pode ser que haja alguma diferenciação. A pessoa que entrou em 2015 recebe, você não, porque muitas vezes existe, né, essa questão do período que a pessoa entrou, a gestão X cumpria, depois mudou a gestão, não cumpre. Então, parece maluquice, mas tem diferença, né, salarial da mesma cargo, da mesma função por pessoas distintas. Então, a gente pode, né, também ver. Você pode também estar solicitando essa questão da equiparação salarial para que receba exatamente como piso. Ou seja, o piso é o mínimo, esse não é o teto do técnico de radiologia. Então, o mínimo que um técnico de radiologia precisa receber no estado do Rio de Janeiro é esse valor de R$ 2.241, mais o 40% da insalubridade, que é R$ 3.138. A insalubridade, geralmente, ela está vinculada aos pisos, né? Ao mínimo que paga ali. No caso de radiologia, não. Radiologia é 40% do salário base, justamente porque é muito tóxico. É uma forma de ajudar aquela pessoa, né, a continuar naquele trabalho, a não desistir por causa da toxicidade, né? Então tem vários direitos, né, para que a gente não perca esses profissionais, eles consigam se cuidar. Essa questão toda. Então, assim, você precisa ver no seu contra-cheque exatamente qual o seu piso, quanto você está recebendo, se tem alguma diferença de você para algum colega seu, para que você exija os seus direitos. Então, assim, se você é técnico de radiologia, você conhece algum técnico de radiologia, alguém da família, algum amigo, pergunte para ele qual o piso dele, para ver se ele está nessa situação, porque pode ser que ele tenha muitos direitos aí que não estão sendo aplicados para ele, né? Então, assim, você pode ter atuado 10 anos no lugar, 1 ano, tem muitos concursos, a pessoa tomou posse, né? O pessoal às vezes tem muito receio de sofrer perseguição, só ingressar com ação judicial após ter passado o estágio probatório, apesar de que, em tese, você exigir seus direitos não deveria te atrapalhar no quesito do estágio probatório, mas pode ser que atrapalhe. Então, você ingressou no concurso, paga menos, passou o estágio probatório, você se sentiu mais seguro. Não é algo que impeça, mas eu entendo que a segurança pessoal, né, até psicológica que a pessoa pede, você pode exigir esse direito. Eu acho que tem alguém falando algo aqui, vou só esperar a pessoa finalizar para eu responder. Ah, tá, Thiago. É bem interessante, né, porque às vezes a gente fica sabendo de algumas coisas e se não divulgar, a maioria das pessoas não tem acesso, né? Então são muitos direitos que tanto concurseiro quanto servidor público tem, e eles não são informados disso, não são amplamente divulgados. Então, a pessoa tem o direito, mas ela acaba não levando porque ela não sabe o que ela pode fazer para exigir os seus direitos. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, Rogério, obrigada. Acho que é da FMS também. De fato, lá é algo que acontece muito.
Eu estava até conversando com uma pessoa de outro município. Quando a gente entende, tem um piso nacional, a gente entende que todo mundo recebe, mas depois eu descobri que o piso da radiologia não é respeitado, o piso do magistério não é respeitado. O piso da enfermagem tem sido respeitado porque tem um adicional, né, que o governo paga quando o município não pode, mas mesmo assim tem muitas pessoas que tomam posse e só recebem o piso depois de 3 meses porque o município demora para colocar no CNES, o que é um absurdo. Então, assim, eu tenho 3 perguntas aqui para vocês, né? Você conhece alguém que recebe mais do que você exercendo a mesma função? Se vocês têm o mesmo período de casa, a mesma escolaridade, pode ter algo aí que você pode resolver. Se você já teve o seu adicional de insalubridade negado, tem muitos municípios que a pessoa precisa requerer o adicional de insalubridade, não é automático, que é um absurdo, né? Se a pessoa está no local insalubre, quem tem que ter essa gestão é a gestão pública, não é o servidor. Imagina você trabalhar no hospital particular e informar para o seu chefe, olha, eu acho que esse setor tem muitas toxinas, tem muita coisa química, tem muito risco biológico, eu preciso de adicional de insalubridade. Isso não faz sentido nenhum, mas muitos locais são assim. E se você sabia dessas decisões que têm sido, né, em relação à Fundação Municipal de Saúde, eu já devo ter visto de umas 5 a 10 decisões semelhantes. Não é um processo que eu tinha atuação antiga, foi algo bem recente. Então, se você conhece alguém da FMS, passe isso para os seus colegas, porque pode ser que eles tenham direito que está sendo negado, né? Ou não dado, né? A omissão em si já é uma negativa do poder público. Então, essa decisão da justiça, né, em fase a FMS, é algo que te ajuda a ter uma decisão favorável. Além do entendimento da STF, de tudo isso, é um julgado procedente que te ajuda, caso você queira exigir isso. Então, dá mais força para que você também consiga, né? E o direito e a valorização do profissional de saúde começa com o cumprimento à lei, né? Então, a gente está falando de algo extremamente tóxico, que é a radiologia, e que esses profissionais não estão recebendo o valor devido. E é uma execução que é um tipo de processo, né? Quando você processa a fazenda pública, você não precisa que aquele gestor queira pagar. Processei o município do Rio de Janeiro, vamos colocar assim, né? E o Eduardo Paes não quer me pagar, não é algo tão pessoal dessa forma. Mas a conta daquele município ela é bloqueada e a pessoa recebe o direito, né? É diferente você processar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. A empresa ela pode, né, esconder seus bens, a pessoa pode esconder seus bens, a gestão pública não consegue, né? Então, quando você processa a fazenda pública, é muito difícil você não executar os valores que você tem, porque ela tem liquidez. E é isso, pessoal. Eu vi que tem algumas pessoas entrando aqui, eu vou deixar a live salva. É sobre a questão do piso estadual do técnico de radiologia. Então, se você é técnico de radiologia, você pode trabalhar até 24 horas por dia ou por semana, e você precisa receber pelo menos... meu Deus do céu. Você precisa receber pelo menos R$ 3.148,47. Boa noite, vou deixar a live salva aqui, tá? Aí vocês... Depois eu vou enviar aqui, vai estar salvo e vocês enviam nos grupos, tá bom? Boa noite, tchau. Ai, como é que eu encerro? Aqui no X.